Bem, bom dia. Eu estou iniciando essa gravação aqui no 4º Congresso de Teologia, primeiro colóquio de Ciência da Religião, aonde eu estou responsável por ministrar um minicurso denominado Teologia Política, o impacto da teologia prática no campo da história, no século XX. Eu trouxe aqui a apresentação desse minicurso. É o modo como estava lá no site. Eu não sei se na correria vocês pararam para ler, mas todos nós acabamos produzindo um pequeno texto para explicar o minicurso. Acho que valeria a pena a gente começar lendo, tá bom? Atualmente conhecida no Brasil como teologia pública. Para o mundo todo, muito chamado teologia pública. Teologia prática, mas no Brasil é muito chamada, nos últimos anos, de teologia pública. Mas historicamente reconhecida no mundo como teologia política, propomos uma reflexão, é o que nós vamos fazer aqui nessa 1h30, histórico-teológica, aos estudantes de teologia e lideranças eclesiásticas no tempo presente, acerca do papel imanentemente prático. Imanente está relacionado com o mundo que nós vivemos. Esse é o papel imanentemente prático da teologia. Primeiramente, compreendendo a dinâmica do século XX. Então, tem um pouquinho de história aqui no início. A gente dá uma repaginada, entender o século que passou. Nós estamos aos 20 anos do século XXI, mas esses 20 anos são vividos completamente sob o impacto do século XX. É uma coisa que nós não temos noção ainda. Os 20 anos têm muita carga do que aconteceu no século anterior. Eu estou lendo e já estou explicando para vocês. Então, compreendendo essa dinâmica do século XX, chamado por um historiador que eu também gosto muito, e ele foi autor de cabeceira no curso de História, Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos, como chamado por Eric Hobsbawm de Era dos Extremos, que deu título ao livro. Que Era dos Extremos é essa, professor? É exatamente o século XX. Ele está falando de um período de 1914 a 1991. Não sei se vocês são boas de história. O que aconteceu em 1914? O início da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu em 1991? Em 89, o Muro de Berlim caiu, mas em 91 foram desfeitas todas aquelas repúblicas da ex-União Soviética. Acabou aquele bloco de repúblicas socialistas do mundo, né? Então é um marco histórico. Tudo que aconteceu no mundo tem a ver com esses dois eventos. Um de início, um de fim, né? Um que marcou a morte de milhões de pessoas, seres humanos na Terra. Um outro evento que deu aparentemente liberdade para o ser humano dos regimes socialistas opressores que existiram desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é interessante, mas você precisaria ler um pouco mais sobre o Eric Hobsbawm para entender isso que eu estou falando. Aí qual é o segundo passo da palestra? É compreender a teologia política, aí sim, olha, por isso que eu marquei em vermelho, como uma tipologia. Uma tipologia significa um método, um movimento que aprofundou. Olha só o que a teologia vai fazer, ela vai aprofundar uma virada antropológica e hermenêutica em virada política. Aí eu vou explicar. Por que eu botei em vermelhinho? Virada antropológica, a palavra antropológica, essa altura do campeonato, 4º período, 6º período, já sabe que antropologia significa estudo do homem, do ser humano, né? Antropo é a palavra homem, ou ser humano. Então, as questões próprias do ser humano foram absolutamente radicalizadas, ou seja, houve uma virada sobre o entendimento do que é o ser humano. A teologia se interessou mais por isso. É isso que significa. Aprofundou essa virada antropológica. Por quê, professor? Antes era o quê?
Antes era muito técnica, era muito positivista, era muito científica, técnica, sabe? Muito voltada para o estudo das ciências exatas, do conhecimento do universo, do mundo. Só que não, nós vamos entender as crises do século XX como crise antropológica, crise dos homens, dos problemas que os homens vão começar a enfrentar e que supostamente as técnicas, o mundo científico diz que ia resolver. Por exemplo, o mundo vai ser... as doenças, os vírus das doenças vão ser exterminados da face da Terra por causa da ciência, que a ciência do século XIX, né, estava no auge, então vamos resolver todos os problemas. Aí nós entramos no século XX, pum! Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas mortas. Que isso? A ciência não era para trazer o equilíbrio, né? A restauração das coisas? Então, a ciência, o método fechado, científico, positivista, técnico, não deu conta de afetar os seres humanos nas suas problemáticas. Por isso que fala virada antropológica. Quem vai dar a virada agora é o homem. E hermenêutica significa justamente a questão de interpretação desse mundo. Então, essa parte vermelha é o nervo da palestra. Eu estou mostrando para vocês. Como que eu vou olhar esse mundo? Como que a teologia vai interpretar o mundo que nós vivemos? Você percebe que não tem nem um sinal de intenção aí nessa frase vermelha de preocupações com a eternidade, com a espiritualidade da vida cristã transcendental, aquela coisa. Por quê? Porque isso está posto. Isso está na convicção de cada um. Mas o papel que o homem e a mulher, cristão e cristã, devem exercer sobre o mundo, ainda não está claro. Ainda é uma pedra de tropeço para os cristãos lidar com o mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Vou me esforçar para ter que sair dessa tela aqui, porque ela é muito recheada de... O século XIX é o século justamente do auge científico, que o Nietzsche vai prever as coisas, o Marx também vai prever que a religião tem que acabar. Quer dizer, muitas coisas são feitas no campo das ciências humanas. Mas eu vou dar um exemplo sobre a questão do que eu ia falando, sobre o cristão saber se relacionar com esse mundo em ebulição, em transformação, que foi o século XXI. Na Bíblia, nós temos uma palavra muito dita e comumente repetida na nossa vida espiritual, chamada mundo. Minha mãe, quando eu era criança, virava: meu filho, não ouça essa música do mundo. A palavra mundo está dentro da nossa existência evangélica. Uma radicalização com o mundo, uma separação total com o mundo, porque o mundo é mau. Aliás, o texto bíblico diz: quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Vai embora. O que nós precisamos entender como hermenêutica aí? Interpretar essa palavra mundo. A palavra mundo, ela, no original, na Bíblia, ela é cosmos. Mas ela possui pelo menos 3 significados. Mundo, criação, existência cósmica e física. Criação, universo criado, físico, material, mundo. Esse é o primeiro significado da palavra, cosmo. O segundo significado, bem-vindos, pessoas, gênero humano. Lá em João 3,16, é esse mundo do qual Deus amou. Deus não amou a criação que ele fez. Sobre a criação já está atestado lá no Gênesis. Ele olhou e disse que era bom. Mas em João 3,16 é porque Deus amou o mundo, não é a criação. E nem o mundo mal que você evita pecar, as coisas do mundo. São pessoas. Deus amou as pessoas. A condição enquanto elas são, enquanto tal, a condição delas, enquanto gente humana. Por isso que Deus amou. Agora, o terceiro significado, que é aquele que nós comumente aprendemos na vida religiosa.
sistema corrupto do pecado. Esse é a terceira maneira de entender a palavra mundo. É o sistema, é esse mundo do qual nós precisamos nos separar. Que o Deus fala, que o autor diz que nós não podemos nos constituir amigos. Quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus, não é isso que está na Bíblia? É esse mundo. Agora, nós não podemos nos separar do mundo do criação e nem do mundo pessoas. Mas olhem para mim, foi exatamente isso que milhões de cristãos, na sua existência de aprendizado de vida cristã, cometeu. Se separou de tudo. Não só do mundo pecaminoso, do mundo sistema, mas do mundo criação. Como assim no mundo criação? É porque não se envolve. Às vezes eu brinco com meus alunos falando assim, olha, não vai nem numa cachoeira. Não veste nem um maiô, a mulher. Exatamente, não vai nem numa praia, ver o mar. Não tem cuidado nenhum com o meio ambiente. Ele defende que Deus existe, mas não cuida da criação. Segundo, pessoas, o pior problema. Se separou das pessoas que não têm a mesma fé. Eu vivo distante de quem não pensa como eu. Isso fez com que o reino de Deus perdesse a força. Você acabou sendo membro ou dando funcionamento. Você acabou dando funcionamento a um sistema que é fechado e religioso, que não tem nada a ver com a obra de Jesus Cristo. São 3 mundos, né? Mundo criação, mundo pessoas e mundo sistema. Para resumir, mundo criação foi todo o universo criado, físico. Mundo pessoas são as pessoas que, inclusive, são diferentes de você, as quais Deus amou e você precisa amar também. Amar e ser amigo dela, se você quiser copiar Jesus. Agora, ser amigo dela é um problema sério, viu? Porque eu só consigo ser amigo de pessoas que eu tenho afinidade. Aí, eis a questão do jovem, do adolescente que a Ana acabou de falar. Eles possuem afinidades com outros adolescentes. Aqueles outros adolescentes não têm a mesma fé em Jesus, mas isso não significa que eles não possam fazer coisas juntos, coisas saudáveis juntas, coisas fora do sistema mundo juntas. É isso que é o desafio. Nossos jovens, infelizmente, são atraídos para serem, lá no relacionamento com as outras pessoas, influenciadas, e não elas se influenciarem. Então, essa é a virada que a igreja também precisou interpretar. Um mundo caótico do século XX, com 2 guerras mundiais terríveis, com eventos que mataram, dizimaram, eliminaram milhões de vidas, e a ciência que previa o fim dos problemas humanos, o fim da doença. Olha, nós estamos diante de um vírus que ninguém conhece, que deixou o planeta abalado. Então, daí muito mais, se foi verdade no século XX, que a igreja precisou rever o seu discurso com o mundo, muito mais o é agora, 20 anos do século XXI. Só são 20 anos, né? 2020. É essa linha em vermelho que é o nervo da palestra. Eu vou mostrar para vocês. Quais são os seus referenciais, professor? Eu vou citar aqui. Essa virada antropológica e hermenêutica foi proposta por Dietrich Bonhoeffer, Johann Baptista Metz, ou João Batista Metz, fica melhor, né? Esses 2 que eu estou falando aqui estão no cenário da Europa, que é o palco de todas essas situações do século XXI. E Gustavo Gutierrez e Leonardo Boff na América Latina. Opa, agora eu me identifiquei. Eu sou brasileiro, colonizado por portugueses e espanhóis. Olha só a Europa ainda influenciando a nossa formação. Mas com raízes próprias. Eu preciso observar as identidades próprias do meu povo, da América Latina. Eu preciso pensar uma teologia que parta da minha realidade. Ei, e se nós pensarmos que nós falamos agora de Amazônia, é outra coisa ainda outra. Uma coisa totalmente outra, que a gente precisa ainda dominar. Então, esses autores estão aí como tópicos principais. Eu falo por detrás dos ombros deles. Eles desenvolveram, então, conteúdos sociais e políticos da mensagem do Evangelho.
Parece que eles inventaram a roda quando a gente olha isso. Mas eles fizeram uma coisa que ninguém fez. Não. Está implícito nas palavras de Jesus essa revolução que afeta toda a vida humana. A libertação do homem em Jesus Cristo não pode ser, e vocês já foram meus alunos, minhas alunas, apenas espiritual. Não é só a alma que nós precisamos salvar, é todo o resto. É a estrutura complexa do ser humano, biológica, psicológica, afetiva, política, social, econômica, tudo. Nós somos seres complexos, Sueli. E o Evangelho precisa entrar e afetar essas dimensões sobre a ótica do reino. Eis o grande problema. O que nós precisamos é ver Jesus fazendo isso, sob as estruturas que ele viveu. Porque ele viveu debaixo as estruturas políticas, culturais e religiosas de sua época. E irrompeu o reino de Deus sobre elas. Eu falei sobre primeiro, mas ele irrompeu o poder do reino sobre elas. É como se Jesus, na sua morte na cruz, em sacrifício, ele colocasse uma nova ordem vigente, que essas demandas, esses setores da vida estariam subordinados ao reino de Deus. É mole. Como a gente brinca, até lesa. Quer dizer, a dimensão política, professor, subordinada ao reino de Deus? Exatamente, mas o que nós vemos é exatamente o contrário. Ultimamente, nos últimos anos, é o reino de Deus subordinado à política. E, na minha opinião, não é reino. É religião, é instituição, é canga da religião que oprime e que ilude e cega muita gente com o verniz do sagrado e do famoso em nome de Deus. E alguns ainda usam textos bíblicos como: conhecereis a verdade vos libertará. Preocupante. Mas de libertação não tem nada. Por isso que a nossa palestra hoje é um recaminho. Queria que muitas lideranças da igreja pudessem estar aqui, né? Participando, porque desde o começo, quando nós propomos a palestra, eu queria, inclusive o texto diz, né? Não é só para estudantes de teologia, são para lideranças evangélicas, que infelizmente estão nesse mecanismo de sustentar isso que eu acabei de dizer. Por quê? Porque são mal orientadas, porque não reveem as suas leituras, estão muitas vezes muito voltadas para o mundo prático e do retorno, mundo prático e do retorno com o que eu faço, transformando e reduzindo o reino de Deus a um mercado, a uma coisa que eu vou fazer como o cara que trabalha na bolsa faz, o cara que trabalha no comércio faz. E a lógica desse reino que vai subordinar essas áreas a si, é exatamente outra. O grande é o menor. O primeiro é o último. Aí quebra a cabeça deles. Aí também. Então, minhas queridas e meu querido ali, o único representante dos homens aqui assistindo, é um grande desafio. No final, vocês vão ver por quê. Nessa compreensão do reino de Deus, a teologia também atinge a esfera política, cultural, econômica e ecológica de uma sociedade. Pronto. Agora eu vou me embora, porque eu estava explicando o significado, como é que chama? A ementa do minicurso. Nós temos aí o Rosino Gibellini. Esse livro é o livro principal do qual eu organizei a minha fala. Por quê? Porque é um livro que trabalha a teologia do século XX, lidando com os problemas do século XX. É exatamente o livro que mostra a verdade do que eu acabei de ler sobre a igreja repensar os seus caminhos, enfim. O Eric Hobsbawm é o livro de história que eu tinha apresentado. Então, olha só essa frase, para refletirmos. Gottfried Breckmeier diz: Deus existe em, com e sob as coisas deste mundo. Olha a palavra mundo aí presente. Então aí Deus está presente de alguma maneira
o Deus existente aqui não é o Deus Yahvé, todo-poderoso, onipotente, que existe na sua magnitude que eu não sei expressar. Ei, Deus está no outro, no próximo, como eu falei ali na quarta-feira à noite. E esse em, com e sob é o desafio da teologia política, da teologia pública, que vai afetar essas dimensões. E eu preciso, inclusive, daqui a pouquinho explicar melhor o significado dessa palavra política aqui. Teologia política, professor. Nós vamos fazer um partido agora teológico? Não, não é nada disso. Nada disso. Nós precisamos purificar o sentido dessa palavra que está, infelizmente, jogado no lixo muitas vezes. E aí, olhem vocês para a imagem, respirem fundo, pensem por um segundo. Um mundo em sua realidade dura para a grande maioria das pessoas vivas. Onde nos situar nessa realidade? Esse nós é porque eu estou falando para cristãos. É uma aula de teologia para cristãos aqui. Onde nos situar nessa realidade? Vamos mudar a frase? O que eu tenho a ver com isso? Melhorou, não foi? Ficou mais informal. E daí? O que eu tenho a ver com isso? Outra imagem fortíssima de um artista argentino, onde ele coloca o povo encarnado nas suas demandas, amontoados. A imagem representa multidão, demanda, problemas. Pan et trabajo, está escrito ali em cima, que dignifica o homem, e nós aprendemos, né, que o trabalho nos dignifica. Tem crianças aí no meio também, tem velhos, tem gente de toda cor e raça. O que eu tenho a ver com isso, de novo? Agora que eu vou começar o minicurso. Os limites cronológicos do século XX como fenômeno político situam-se entre 1914, o que aconteceu em 1914? A Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, de 14 a 18. E 1991, com a queda do Muro de Berlim e, posteriormente, com a dissolução da União Soviética. Segundo a difundida periodização do historiador britânico Eric Hobsbawm, que é o historiador que eu aconselho vocês darem uma lida nos textos dele sobre o século XX. O teólogo precisa ter conhecimento histórico, e as fontes estão aí. Estou sugerindo Eric Hobsbawm. Vou ler sobre ele, professor. O que ele falou sobre o século XX? A interpretação que ele faz, os problemas, como foram. Por quê? Porque isso acrescenta muito ao seu conhecimento teológico. E coloca na sua mão ou no seu colo a responsabilidade de lidar com os problemas que ainda estão refletindo o que aconteceu no século XX. Nosso objetivo, então, é compreender o percurso da teologia cristã no fim e início do século. Fim porque é século XX, entendeu? Início porque é século XXI. Sob a perspectiva historiográfica dos movimentos. O Habermas, aqui eu não consegui achar o ano, acabei esquecendo ali, mas depois eu corrijo isso. O Habermas, ele trabalha essa metodologia de movimentos historiográficos que aconteceram no século XX. E a tipologia antropológica e hermenêutica, que deu luz a quê? Essa tipologia que nós falamos da agorinha, deu luz a quê? A teologia política. Quando, professor? Qual é a data do nascimento desse movimento teológico chamado teologia política? 1960. Então tá aí, agora eu falei quando é que nasce esse movimento de teologia política. A gente vai entender como. Antes eu preciso apresentar para vocês o século XX, como que ele está destrinchado. E olha só que interessante, leia comigo aí, só a parte vermelha. Esses movimentos precisam ser interpretados sob essa maneira, não como movimentos que se excluem ou exclusivos, esse aqui é o melhor, aquele ali é o melhor, não. Existiram vários movimentos, a igreja propriamente ela é multifacetada, né? Tem pessoas de todas as ordens, inclusive doutrinárias. A gente não vai entrar nisso, mas é que porque a igreja ela é um composto
complexo de ideias doutrinárias é que essas teologias foram produzidas no século XX e elas precisarão dar conta sobre as demandas do século XX, os problemas, porque a igreja não se isolou. Ninguém construiu uma redoma ao redor do templo e disse assim, nós não temos nada a ver com esse mundo. Ei, que história é essa? Desde o primeiro século a igreja se envolve com o mundo, sim. Mesmo que negando o mundo, mesmo que dando as costas no mundo. É uma maneira de se envolver. Os 4 movimentos ou tipologias do fazer teológico, o que são isso? As prospectivas teológicas para o século XXI. Nasce desse conjunto de 4 movimentos. Vamos lá o primeiro. Teologia da palavra. Barth e Balthasar. Eu coloquei 2 autores aí para representar, mas especialmente Karl Barth, que vai ressignificar a ortodoxia bíblica para os desafios do século XX. A teologia da correlação, Bultmann e Tillich. Esses 2, especialmente o Tillich aqui, ele vai escrever uma teologia que precisa interpretar e dialogar com a cultura do mundo. A cultura. Lembra quem foi meus alunos de história da igreja aí? Que eu falava sobre Cristo e cultura? Richard Niebuhr. Nós estudamos isso. Como que o cristão se relaciona com o mundo, né, e tal. E olha, esse em vermelho não está em vermelho por acaso. É da onde nasce o tronco teológico que nós chamamos de teologia política, pensado na Europa inicialmente pelo Juan Batista Metz e pelo Gustavo Gutierrez na América Latina, ambos na mesma década de 60, gente. São movimentos que se retroalimentam, cada um na sua realidade. E aí, professor, depois, olha, a partir da década de 60 também aconteceu esses movimentos plurais de teologias. Mas é só para efeito de expressar que houve um 4º movimento de teologias diversas, de acordo com os seus contextos. Teologia negra, né, na África, teologia feminina, que vai também nascer para colocar aí, para atuar nessa questão estrutural do machismo, etc. e tal. Mas qual é que nós vamos nos ater? Teologia política. Então aqui, ó, Juan Batista Metz. Juan Batista Metz é considerado, olha o ano que ele nasceu. 1900, tá errado essa data aí. Não, tá certo, tá certo. Ele morreu com 90 anos. Exatamente, morreu em 2019. Juan Batista Metz é considerado o pai moderno da teologia política. A obra que inaugura esse pensamento de entender e de lidar com os problemas do mundo chama-se Sobre a Teologia do Mundo, que ele publicou em 1968, As Relações entre Igreja e o Mundo, a realidade social em seu devir histórico. Essa realidade, ela aponta para a igreja responsabilidade. A igreja precisa responder. Eu coloquei a imagem ali de algumas crianças ali europeias ou americanas, para você ver que a pobreza e o trabalho infantil, inclusive estudando sobre a história da infância, a gente vê o quanto as crianças sofreram ainda no século XX com trabalho escravo. É muito triste, né? A teologia política possui como manifesto programático uma dupla tarefa. A dupla tarefa qual é? O que inaugura esse sistema, esse novo modelo teológico? Ele tem uma dupla tarefa, a negativa e a positiva. Paz destruis, paz construis. Ou seja, tarefa negativa. O que é? Qual é a tarefa negativa que o teólogo que entende que tem que se envolver com os problemas do mundo, ele precisa fazer logo, a tarefa negativa? É a tendência da privatização da fé. A tendência na vida dos irmãos na igreja que eles privatizam a fé, quer dizer, a minha fé é minha, é para mim. Aquilo que eu falei do não relacionamento com o mundo, reduzindo sua prática a uma decisão amundana. A mundana é separada do mundo. Isso é um problema sério. A realidade social e política são efêmeras. Não vamos ver com isso aí. Jesus falou que os pobres sempre existiriam. Olha só. Legitimando a pobreza. O mundo jaz no maligno, já viu essa? Simplificando, olha.
Importante, se buscará uma mensagem predominantemente com categorias do íntimo, privado e apolítico. Olha a palavra ali, apolítico. Ou seja, eu não ligo para essa dimensão. É uma dimensão, gente, que se expressa no reino de Deus, portanto, ela não pode ser ignorada. A tarefa positiva, eu já coloco as fotos dos menininhos rindo ali para você. Quando você afeta essa gente, quando você afeta as pessoas, quando você toca na vida delas, desenvolver as implicações públicas e sociais da mensagem cristã. Possui uma dimensão pública que é preciso fazer valer a sua função crítica e libertadora diante do processo histórico-social. Olha só esses 3 elementos: liberdade, justiça e paz. Esse tipo de palavra nos coloca numa linha muito tênue com militantes políticos. As pessoas poderão nos confundir com militantes, porque nós vamos estar criticando, nós vamos estar querendo a libertação disso ou daquilo outro. Tem pessoas, tem partidos políticos que se fardam desse discurso. E o cristão, ele acha assim, bem, eu não vou me envolver com isso porque isso é coisa de político. Não, você é cristão. Antes de Karl Marx, antes de Adam Smith existirem, existiu Jesus Cristo na cruz do Calvário, se importando com as vidas do mundo, com a qualidade da vida, com a vida em abundância que ele quer trazer para as pessoas. Ele afetou essas pessoas na sociedade, as pessoas que estavam marginalizadas pelo poder romano, pelo poder religioso, inclusive, possuía um templo sobre o qual Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Isso escandalizou todos eles, porque, na verdade, o templo era a expressão viva de que Deus está conosco, de que Deus está aqui, e de que Deus nos escolheu, de que nós somos um povo chamado, eleito, e lá dentro tem um tesouro que todos cooperam, mas que naquela altura do campeonato servia apenas os grupos políticos judaicos da época, como os saduceus, fariseus, herodianos, etc. e tal. E a grande quantidade de pessoas vivia na margem. Jesus tocou nelas, trouxe elas para o núcleo da vida, deu dignidade para elas, chamou elas de luz do mundo. Isso não é política? Isso é polis, é no sentido original, é trazer dignidade para a vida das pessoas. E isso que é importante, a gente não ter medo de ser confundido. Eu posso até conversar com Karl Marx, mas não faço dele a minha base, nem a minha matriz. Mas ele, como tantas outras pessoas, buscou melhorar o mundo. Todos estavam buscando uma proposta para o mundo. Mas as críticas necessárias eu posso dialogar com ele. Paulo dialogou com os poetas lá em Atenas, lembra? Citou os nomes deles. Então, quando nós falamos que a função positiva da teologia política é, sim, criticar e libertar, tem um outro termo muito usado chamado denunciar e anunciar, nós estamos exercendo um papel político do reino de Deus. Porque nós vamos afetar essas vidas. Agora, se elas vão vir para Jesus, se elas vão ter a mesma fé que você, isso é uma outra história. É uma outra demanda, que eu acredito muito no poder desse evangelho. Eu falei lá na minha participação quarta-feira que nós recebemos um aidético, parecia não sei nem o que dizer. O ser humano desconstituído, né? Quer dizer, uma figura paupérrima ali, sem água, sem comida, doente, sem Jesus. Quer dizer, a gente prega a palavra, diz que Jesus morreu por ele, os seus pecados, se ele morrer ele vai para o céu. Ele chora, aceita Jesus. E aceita Jesus e diz assim, eu acredito então que esse Jesus pode me curar da AIDS. Amém. Nós acreditamos. Só que ele está com um problema assim, profundo na existência dele. A igreja poderia ter poder para não permitir que essa pessoa vá embora lá para aquele casebre dela, onde não tem água, onde nem tem comida.
morando sozinho, jovem de 30 e poucos anos, sabe-se lá onde é que estava a família. Deveria ter um abrigo para levar essas pessoas, essas gentes, para financiar o coquetel. Olha a questão da dimensão política. O coquetel que ele precisa tomar para permanecer, dar dignidade para a existência dele. Se a cura não vier, o evangelho afetou as demandas da vida dele. Mas a gente está acostumado só a dizer, vai em paz, Deus te abençoe. Cadê a estrutura, professor? A igreja tem poder, as igrejas poderiam se unir, poderia haver uma unidade maior para afetar os problemas sociais e econômicos da nossa cidade. Estou falando de cidade, não é avivamento mundial nem nacional, não, tá? É algo compaixão de projetos que vão afetar o dependente químico, o aidético, as pessoas que têm N problemas, depressão, esse mal do século que afeta as estruturas do homem que o evangelho precisa afetar. E para isso precisa ter poder. Não é só poder do testemunho do evangelho de Jesus, que quem é convertido abre a boca e fala, mas a estrutura para afetar isso. Função crítica e libertadora. É por isso que quando eu chamei o rapaz, e ele recebeu a Jesus, eu rapidamente peguei o que eu tinha, mas eu botei na mão dele para ele comprar o alimento, para ele pagar a água que tinha que chegar, e tive que falar, vai em paz, Deus te abençoe e volte, porque eu não tenho estrutura, infelizmente, porque eu gostaria de ter, para te dar, para te levar para um outro lugar, para te dar um banho. Mas enfim, aí tem aquele problema, né, que tem um irmãozinho que chega e fala assim, professor, você acreditou, esse rapaz aí está mentindo. Eu prefiro ser enganado fazendo bem do que não fazer o bem desconfiando do mal. Eu não vou ser julgado por isso. Eu fiz o bem. Estou nem aí, meu amigo. Mas o Juan Batista Metz, eu vou começar a ler algumas citações dele para vocês. Ela quem? A teologia política quer que a palavra cristã se torne uma palavra socialmente eficaz. Ela procura categorias que não sirvam apenas para iluminar as consciências, mas para transformá-las. Não é só uma iluminação da pessoa, meu Deus, eu vivia nessa vida de pecado, eu não quero mais isso, eu quero Jesus, eu quero aprender com ele. Mas é transformar o modo como ela enxerga o mundo, é dilatar as pupilas dos olhos dela para elas enxergarem o mundo de maneira diferente. Se ela era preguiçosa, porque tem muito jovem que dorme até meio-dia, que é um trabalho. Agora ela vai despertar cedo, vai conseguir, vai se profissionalizar, vai fazer um curso, vai se preparar, porque assim o evangelho afeta. E vai dar as condições possíveis. A igreja vai conseguir meios para afetar as pessoas até que não têm condições. A igreja deveria ter bolsas de estudo para os seus membros mais em condição de pobreza, desfavorecidos. Na Europa existem igrejas que historicamente, desde Martinho Lutero, quando ele pensou em educação, que fazem isso. Igrejas que se unem têm um fundo só para educação. Alguém conhece aqui no Brasil? Desse gênero? Viu como nós estamos aquém de um avivamento de verdade? Uma linguagem não religiosa, libertadora e redentora, como a de Cristo. A gente começa a apontar para Jesus agora. Ele também, aqui eu trago dentro do escopo, porque o Metz cita o Bonhoeffer. Separar o espaço do mundo do espaço de Cristo significa reduzir a realidade de Cristo, a realidade parcial. É como se Cristo fosse um líder religioso que influencia as cabecinhas dos religiosos apenas. Mas na cabecinha deles nada tem para um mundo que tem outras demandas. Eu não consigo ver Jesus assim. Jesus é extraordinário, para além de qualquer tipo de religião. Para quem foi aluno de História da Igreja, nessa altura do campeonato aí, do 6º período, 4º período, já sabe que Jesus não fundou religião nenhuma. Ele poderia até ter aproveitado o judaísmo, né, que já tinha ali 3.000 anos de história, para fazer uma turbinada no judaísmo, mas não rolou. Os judeus foi que mataram ele. 300 anos depois, começou a politização da fé, a politização ideológica da fé, do Estado. O historiador, o teólogo, tem que ter essa veia do historiador, ele precisa ter aquilo que eu chamo
Suspeição sempre. Suspeição do verbo suspeitar. Pensar assim não tem sido nada fácil para a igreja. Deve ser por isso que Bonhoeffer chama essa proposta de unidade polêmica. Unir o discurso da fé ao mundo, às demandas do mundo. Não separar nenhum tipo de realidade. Como se configura, à luz da teologia política, a relação concretamente igreja e mundo? Metz afirma que a igreja compete uma tarefa crítica e libertadora como instituição crítica diante da sociedade. Primeiro, só vou ler, tá? Como é que nós vamos praticar isso? Qual é os passos, professor, de um projeto que eu vou começar a desenhar isso na ação da minha congregação, da minha vida, com a minha célula, o meu grupo familiar, com amigos, com pessoas de denominações diversas, que a gente quer começar a afetar as pessoas na defesa do indivíduo. Ideias comuns, que jamais pode ser considerado material e meio para a construção de um futuro tecnológico planificado e racionalizado. Eu não tenho que olhar o ser humano como produto, como uma peça do sistema econômico. Eu tenho que olhar ele como ser humano. Na crítica das ideologias, Paulo fala sobre isso, sobre as vãs filosofias que precisam receber as devidas críticas, sobre o poder do evangelho. Na mobilização daquele poder crítico do amor, que está no centro da tradição cristã. Eu ia citar nessa palestra uma referência do Antônio Carlos Costa, que é um pastor presbiteriano do Rio de Janeiro, muito engajado com os problemas do Rio de Janeiro, e ele veio aqui na faculdade já um tempo atrás. O nome do livro é Convulsão Protestante, quando a teologia foge do templo e abraça a rua. É o nome do livro. E lá tem um capítulo chamado A Dimensão Política do Amor. A dimensão política do amor. Então, é o amor que é o poder crítico do amor. Parece que combina, né? Está no centro da tradição cristã de afetar as demandas. Bem, gente, essa segunda parte, ela tem a ver com o nosso Gustavo Gutierrez. Eu tenho uma citação longa aqui, que vocês que foram alunos de História da Igreja vão lembrar, que Bartolomeu de las Casas cita o Montesinos denunciando os problemas da América Latina. Será que vocês vão lembrar desse texto? Ele dizendo, o que vocês estão fazendo com esses índios? Olha só o que ele diz. Como tendes oprimidos e fatigados, sem dar de comer, de curá-los em suas enfermidades. Os excessivos trabalhos que lhes impondes os faz morrer, ou melhor dizendo, vós os matais para poder arrancar e adquirir o quê? O ouro de cada dia. Essa mesma veia que funda a América Latina sob a opressão da colonização está presente ainda, né? Os índios não são, por acaso, homens? Não têm almas racionais? Vós não sois obrigados a amá-los como a vós mesmos? Será que não entendeis isso? Não podeis sentir a dor deles? Então, esse grito profético do Bartolomeu de las Casas começa a aparecer por aqui como vozes, sabe, pontuais, como vagalumes na escuridão, com a opressão que se instaurou na América Latina. Aí chega na década de 60, o Gustavo Gutierrez é aquele que vai retraduzir a teologia política na chamada teologia da libertação. A teologia que vai libertar o homem de tudo. Essa é a proposta do Evangelho. É libertá-lo de tudo que o oprime. O pecado oprime, então vai libertar do pecado. Mas a questão econômica também oprime, então tem que afetar essa área. A questão política vai libertar dessa área. A cultural vai libertar dessa área. A biológica vai libertar dessa área. Então, essa é a tradução na versão da América Latina. Não há duas histórias, uma profana e outra sagrada, justapostas ou estreitamente unidas. Não tem duas histórias. Mas um só devir humano assumido irreversivelmente por Cristo, Senhor da história. Sua obra redentora abrange todas as dimensões da existência e leva para a sua plena realização. Eu gostei dessa frase aqui, ó. A história da salvação é a própria entranha da história humana. Jesus só nos salvou porque ele nos amou. Ele encarnou. Quando eu era criança, eu perguntei para a mamãe, por que Deus fez homem?
Por que ele tinha que vir à Terra se ele era Deus? Ele poderia levar todo mundo no estalar de Deus. Não, ele encarnou para demonstrar, eu encarnei para sentir as dores de vocês. Para saber o que significa ser humano. E vencer a morte na carne, que é o trunfo da cruz do Calvário, é esse, né? É Jesus ter vencido a morte, ter vencido o pecado, ter vencido o mundo, ter vencido o diabo, e ter dado a proposta, inaugurado a nova era de transformação para o ser humano. Então, apresentando em linhas gerais o Gustavo Gutierrez, que ainda está vivo, tá? Nasceu no mesmo ano que o Metz, é teólogo peruano, sacerdote dominicano, considerado fundador da Teologia da Libertação. A obra Teologia da Libertação, Perspectivas, em 71, então em 68 acontece essa conferência de bispos, que vão rever o papel da igreja no mundo, e isso parte da igreja católica, depois vem as versões evangélicas, protestantes, no mesmo espírito. Podemos citar aqui o Pacto de Lausanne, em 1974, que é de igrejas evangélicas. Túlio Barros, Alcibiades Pereira, Colenda estavam presentes lá em Lausanne, em 1974, pensando os recaminhos da igreja. A reinterpretação, a Assembleia de Deus, que não se envolvia com educação, estava começando a se envolver, né? E com outras áreas também. Então, o mundo, a igreja precisou rever seus caminhos, e isso dilatou em todas as perspectivas de igrejas. Só que os católicos, eles tomam a frente, curiosamente. Aqueles que nos colonizaram numa aliança com o Estado português, que nos oprimiram na nossa formação, são aqueles que primeiro começam a se arrepender e pedir perdão pelos pecados do passado. E propor uma nova maneira de fazer teologia. Independente de discrepâncias doutrinárias, evangélicos e católicos, o evangelho é a tradução, o que essas teologias manifestaram é uma nova tradução do evangelho para os problemas do século XX. Aí eu coloquei uma outra fotozinha. Ó. A teologia da libertação nasce dos contextos da América Latina. Mas como que essa teologia nasce? Dentro de uma biblioteca? Escrevendo um artigo científico? Lendo alguns livros? Não. Da experiência viva e concreta, de viver no meio deles. De ir para o meio dos pobres, de ver os problemas que eles estão vivendo. Aí depois sim, tem uma inteligência reflexiva, que é a capacidade de gerar, que é um núcleo pensante, intelectual, as pessoas que vão começar a pensar os projetos para atingir essas demandas. Olha só uma fala do documento de Medellín, foi a reunião em 1968. A postura de uma opção pelos pobres seria consequência iniludível, que significa fazer do excluído não um objeto de caridade. O pobre não pode ser um objeto de caridade, mas é sujeito da sua própria libertação, ensinando-lhe a ajudar a si mesmo. É o pobre despertando da sua condição com as condições possíveis que lhe são dadas. Mas se ele não recebe condição nenhuma, como ele vai sair de lá? Eu, professor Daniel, vivi mais ou menos com 7 a 8 amigos aqui no bairro do Coroado, que a maioria desses 7 já morreram na droga, no mundo do crime. Sabe a diferença entre eu e ele? A minha oportunidade. A oportunidade que eu tive. Primeiro de estudar, depois de sair de lá. Se eu tivesse ficado... Porque o mundo que você vive, ele faz. Ele lhe forma. Então não é que eu sou melhor que eles. É que eles não tiveram oportunidade. Aí vem um cristão abrir a boca para dizer em meritocracia. Como se as pessoas estivessem no mesmo ponto de partida. Todo mundo é igualzinho, né, Ana? Mora no mesmo tipo de casa, tem o mesmo tipo de emprego, não é isso? A mesma cor, né? Mesmo gênero, não tem homem e mulher, não é diferente, né? Todos estão tratados iguaizinho. Esse tipo de conversa que ilude a mensagem cristã. As pessoas não partem do mesmo lugar, pode ter certeza. A igreja precisa afetar as condições próprias para que elas possam despertar da sua condição. Todos, aqui foi um erro, tá? Todo assistencialismo ou paternalismo humilha o pobre. Urge fazer dos pobres os sujeitos de uma sociedade inclusiva de todos. E com isso, agora pega pesado.
delatar o cinismo dos satisfeitos. Alenta Medellín que a missão evangelizadora num continente marcado pela exclusão implica a denúncia de toda injustiça e opressão, constituindo-se um sinal de contradição para os opressores. Acredite, tem cristão entre os satisfeitos e entre os opressores. Já tem uma fala do Leonardo Boff que diz: o reino de Deus que Cristo anuncia não é libertação deste ou daquele mal, da opressão política dos romanos, das dificuldades econômicas do povo, ou só do pecado. Reino de Deus não pode ser privatizado a este ou aquele aspecto. Ele abarca tudo: mundo, homem, sociedade. A totalidade da realidade deve ser transformada por Deus. Porque o reino de Deus está onde? Entre vós, no meio de vós, dentro de vós. Tudo isso, um dado resulta claro: reino de Deus, ao contrário do que muitos cristãos pensam, não significa algo espiritual ou fora desse mundo. Leia junto comigo. É a totalidade desse mundo material, espiritual e humano. Agora introduzido na ordem de Deus. Caso não fosse assim, como poderia Cristo ter entusiasmado as massas? Nós temos aqui uma apresentação em 4 tópicos, que eu não vou trabalhar porque demandaria mais tempo, mas que eu até marcaria aqui no meu slide, essa terceira aqui, como sendo aquela que mais vai na direção ponderada da teologia da libertação. Vocês já devem ter ouvido em algum momento alguém falar mal da teologia da libertação. Tudo que é humano padece de erro, de exageros. Vocês não concordam? Seres humanos. Existem coisas propostas maravilhosas, mas quando vão ser colocadas em práticas, há erros. Os próprios discípulos de Jesus cometeram erros depois. Não pensaram como mestre. Essa tendência 4 aqui é a que faz muitas vezes a teologia da libertação receber críticas, principalmente daqueles cristãos cínicos, satisfeitos e opressores. Mas essa terceira é a qual nós vemos a fonte, a originalidade do pensamento da teologia da libertação do Gustavo Gutierrez. Contexto da libertação integral chama atenção para a relevância de aspectos sociopolíticos da libertação. O revolucionário aqui é radical. Aquele primeiro lar é pastoral. Ele vai cuidar mais ali da orientação pastoral e espiritual. Por que eu estou mostrando isso? Porque a teologia da libertação não é um bloco monolítico, ou seja, único. Ele se expressa de maneira diferente, porque são seres humanos diferentes. É só desmistificando, tá, pessoal? E essa bandeira, tá bonita? Mas ela tá bonita, gente. Isso é para nos incomodar, minha gente. Academia e igreja juntas. A ponderação do reino não será partidário, porque não é essa a proposta. Jesus não pregou nenhum tipo de ideologia dos grupos da época. Não, embora muitos tenham olhado para ele na cruz como se ele fosse um zelote revolucionário. Um extremista revolucionário nacionalista. Mas também não pode ser despolitizado. Você acredita? Você já viu a propaganda do Médicos Sem Fronteiras? Que eles pedem doações? Ele fala assim: não dependemos de poderes políticos ou econômicos. Porque quando passa a depender, amigo, tchau. O projeto se torna deles. Mecanizam o projeto para si. E querem aparecer, querem ganhar o nome, querem mostrar o que estão fazendo. Não pode ser despolitizado, porque ações políticas não dependem de partidos políticos. Mas depende de uma maneira de se fazer o bem ao próximo. Por isso que eu coloquei, teologicamente político é a essência da polis. Eu termino, gente, a minha palestra correndo mesmo, com essa conclusão do livro do Emily Morin. Jesus não foi um militante político. Sua mensagem foi, antes de tudo, o anúncio da revolução que Deus realizava, vindo habitar entre os homens. Mas ele proclamou um Deus próximo dos pobres, vindo trazer um reino de justiça e de paz. Um reino onde a hierarquia
se transforma em fraternidade. E o poder, pensa nisso, em serviço. O poder se transforma em serviço. Essa mensagem religiosa, essa é a ironia, bastou para abalar as estruturas da sociedade da época e para levar Jesus Cristo à cruz, à morte de cruz. A fé deve tomar partido. A fé toma partido para que a justiça dos homens se aproxime sempre mais e mais da justiça de Deus. Esses são os livros que nós usamos. Eu nem olhei para a imagem. Aqui. Será que esse rapaz de verde e amarelo representa a pureza da nação? A verdade? E o de vermelho ali representa o mal? Não. Eles são frutos desse raciocínio maligno e doentio de polarizar as pessoas, dividir as famílias, dividir as pessoas, dividir os amigos. O X aí, ó. Chega. Se você tem uma opinião de direita ou de esquerda, não faça disso o motivo da separação entre as pessoas. Suspenda o debate. Olhe para o que é comum entre você e ela. Trabalhem juntas pelo bem comum, nas pautas que são comuns, para o bem da justiça, da paz. Eu gostaria de ver as igrejas todas unidas nesse propósito. Mas como você acabou de relatar, você pensa que é só a sua experiência? É não. Muita gente. Pessoal, então acho que é isso. Eu agradeço essa oportunidade. Eu vou encerrar aqui essa gravação e depois torná-la disponível para vocês compartilharem com seus amigos.